Fala pessoal, olha só, estamos esgotando o tema denunciação da lide. Sinceramente, espero que os senhores estejam entendendo. Qualquer dúvida é só comunicar comigo que nós vamos procurar esclarecer a dúvida. Olha só, falta então vermos o procedimento. Aqui o procedimento vai variar conforme a denunciação da lide seja oferecida pelo autor ou pelo réu. Então vejamos primeiro o autor. Jefferson, o autor ele pode oferecer a denunciação da lide? Eu não estou conseguindo visualizar. Olha só, vou te dar um exemplo muito fácil, fica calmo. Vejam só, a Maria, ela não comprou o imóvel do João? Quando ela chegou lá para tomar posse do imóvel, ela encontrou o José. Aí ela perguntou assim, o que você está fazendo aí? O José virou para ela e falou assim, não estou entendendo a pergunta, eu sou o proprietário dessa casa. Ela falou, não, eu que sou proprietária, olha só, eu tenho um título. Ele falou, eu também tenho título. Aí a Maria não tem outra alternativa senão ajuizar contra o José uma ação reivindicatória de propriedade, para que o juiz da sentença decida quem tem melhor título. Na hora que ela está conversando com o seu advogado, ela pondera com ele, fala assim, doutor, mas e se realmente o João me vendeu o imóvel e não poderia vender? E se o José provar que o título dele realmente é anterior e melhor do que o meu? Então olha só, eu vou ficar no prejuízo? Aí o advogado falou, não Maria, nós vamos ajuizar a ação reivindicatória de propriedade contra o José e na petição inicial dela nós vamos denunciar da lide o João. Porque caso você realmente perca o imóvel que você comprou, você aproveita a ação que está em curso para cobrar o prejuízo do João que lhe vendeu e não poderia lhe vender. Então a denunciação da lide pelo autor ela é feita na petição inicial. E aí quando o juiz receber a petição inicial lá para despachar e verificar que tem a denunciação da lide, ele vai mandar citar o denunciado, que no caso do nosso exemplo é o João. E aí o que pode acontecer? Três situações podem acontecer. Primeiro, o João nega a sua qualidade de denunciado. Então, nesse caso, o processo vai prosseguir entre a Maria e o José. Mas a Maria já resguardou o seu direito de ressarcimento. Na sentença, no final do processo, o juiz ele vai analisar o direito de regresso que a Maria eventualmente tem em relação ao João. O João comparece no processo e aceita sua qualidade de denunciado. Aí nesse caso, quando vocês forem estudar, vocês vão perceber que o denunciado ele poderá aditar a petição inicial. Isso em princípio pode causar uma estranheza, um estranho vai mexer na petição inicial que é do autor, mas o fato é que o CPC permite. Agora é preciso esclarecer que essa alteração não é substancial. O denunciado não pode, por exemplo, acrescentar um novo pedido, modificar a causa de pedir. Nós devemos entender essa possibilidade como o denunciado trazendo novos argumentos, agregando novos argumentos, novas provas para reforçar a versão do autor. E finalmente, o denunciado permanece inerte. Aí nesse caso ele será considerado rével na demanda incidente. Após tudo isso, cita-se o réu. Agora vejamos no caso da denunciação da lide oferecida pelo réu. Então, quando o réu é que diz ser o titular da pretensão regressiva contra o terceiro, ele tem que denunciar da lide na petição de contestação. Então, lá na petição de contestação, ele introduz a denunciação da lide, pede a citação do denunciado. Aí, nesse caso, o que pode acontecer? Primeiro,
né, o denunciado comparece e contesta a ação principal. Então, nesse caso, nós teremos agora um processo, né, movido pelo autor contra o réu e contra o denunciado, formando aí um litisconsórcio passivo unitário. Segunda situação, né, o denunciado ele permanece inerte, ele é revel, ele não contesta a denunciação da lide. Então os senhores vão perceber lá no CPC que o denunciante pode abrir mão de eventual defesa que ele tenha apresentado na ação principal e continuar apenas na demanda regressiva. Finalmente, né, o denunciado ele comparece apenas para prejudicar o denunciante. Ele comparece e confessa os fatos alegados pelo autor. Podemos dizer para os senhores que o réu denunciante prosseguirá com a sua defesa e não será prejudicado por essa confissão, porque um litisconsorte não pode ser prejudicado por uma confissão do outro, né? Aquele litisconsorte que não confessou não pode ser prejudicado pela confissão do outro litisconsorte. Então, basicamente é isso. Para finalizarmos, né, os efeitos da denunciação da lide, né, são muito claros, os senhores já perceberam. Né? Quando você denuncia da lide, né, um terceiro, você tem a pretensão de exercitar o direito de regresso ou de garantia contra esse terceiro no processo que está em curso. Então, a sentença vai valer de título para você que foi obrigado a pagar, né, para você buscar o ressarcimento. Né? Caso contrário, como nós já vimos, né, esse ressarcimento teria que ser buscado através de ação autônoma. Então, se eu denunciei da lide o terceiro e a denunciação foi acolhida, se eu fui obrigado a pagar uma indenização, por exemplo, o autor, essa mesma sentença vai servir de base para que eu possa cobrar o reembolso do denunciado dentro do mesmo processo. A questão que se apresenta aqui, e digo para os senhores como a questão final sobre esse tema, é se o direito de regresso pode ser exercitado diretamente contra o denunciado. Exemplo, vamos imaginar naquele primeiro caso que eu contei, que o autor tenha ajuizado a ação contra a boate, né? E a boate denunciou o seu segurança. No final do processo, o autor saiu vitorioso. Quando ele foi cobrar da boate, a boate já tinha encerrado as suas atividades. Né? Ninguém mais tinha conhecimento de onde estava o empresário que era o proprietário da boate. A boate não possuía patrimônio nenhum. Então o fato poderia o autor cobrar a indenização diretamente do denunciado, no caso do exemplo segurança? Sim. Isso antes era polêmico, né? O posicionamento era que o direito de regresso só poderia ser travado em relação ao denunciado. Mas hoje não, o CPC permite. Então, nesse caso, o autor poderia buscar o regresso diretamente em relação ao denunciado. Um grande abraço, fiquem com Deus, muita paz e luz para todos.